Olá a todas e a todos, este é o canal Biarticulando. Estamos na Cantina Democrática do Molossi, em Curitiba, para tratar sobre mobilidade urbana com dois grandes conhecedores do tema. Hoje converso com Luísa Simonelli, advogada, pós-graduada em Trânsito e Mobilidade Urbana, mestre em Tecnologia e Sociedade e ex-secretária de Trânsito de Curitiba. E também com Danilo Herec, que foi coordenador do Departamento de Mobilidade Não Motorizada da Secretaria de Trânsito na gestão Gustavo Fruit e também é um grande estudioso sobre mobilidade ativa. Luísa, Danilo, antes de tudo, é um grande prazer receber vocês aqui no Biarticulando, né? Então sejam bem-vindos. Já vamos avançando para a primeira pauta, né? Então, quando o sistema trinário foi implantado na década de 70, a população da cidade girava em torno de 630 mil pessoas. Décadas depois, hoje, a gente tem, juntando a região metropolitana, uma população de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, entendendo Curitiba como dependente da sua região metropolitana, de que forma nós podemos atingir uma mobilidade que seja inteligente, intermodal, interligada, sustentável e justa nesse cenário atual? Dudu, obrigada do convite. Esse bate-papo com você é uma maravilha. Parabenizar os meninos, o grupo que tem literalmente biarticulado essas conversas, esses bate-papos, com temas muito interessantes. E mobilidade não poderia ficar de fora desse bate-papo muito forte. Dudu Moreira, parabéns pela tua iniciativa de ter este grupo discutindo cidade, bem-estar das pessoas. E avançando já para essa pauta que você nos traz, eu sempre digo que novela de época é muito bom no horário das 6 da tarde, né? Nós vivemos hoje uma população extraordinária, uma superpopulação na cidade de Curitiba, na região metropolitana, e é necessário que se discuta qual é a intermodalidade, quais são os modais que efetivamente fazem diferença no deslocamento das pessoas, né? Então, de fato, nos anos 70, 80, quando nós tínhamos e temos ainda o mesmo modelo, desde aquele tempo até hoje, dos biarticulados, dos ligeirinhos, do sistema de tubo, tudo isso é o mesmo modelo até agora, né? Na gestão do ex-prefeito Gustavo Fruit, nós tivemos a oportunidade de discutir, debater a necessidade do modal de massa, que é o metrô, né? Cidade como Curitiba já há muito tempo merece e precisa ter um modal desta qualidade, atravessando e literalmente transportando pessoas de um lado ao outro, de leste a oeste, sul, norte, enfim. E é necessário. E a palavra intermodalidade, eu acho que o Danilo está aqui, é um conhecedor assim, exímio nesse sentido. A intermodalidade é uma palavra, entre aspas, nova, né? E que admite outros modais que até então eram tidos como lazer, como a caminhada. A caminhada no final da tarde, no final de semana, como uma atividade física. Não, ela é deslocamento. Então é preciso que se fale efetivamente na qualidade das calçadas, né? Quando se fala dos asfaltos, os grandes empréstimos que hoje estão em voga, Curitiba fez quase 1 bilhão de empréstimos já autorizado pela Câmara Municipal esse ano. Quando se fala em estrutura de asfalto, de pavimentação, há que se pensar e se falar na qualidade das calçadas e especialmente na ciclomobilidade, da qual eu gostaria que o Danilo me complementasse nessa questão, falando do trinário, de intermodalidade e de outros modais. Por favor, Danilo. Então, o trinário realmente chegou num momento que está esgotado a possibilidade ali, ele realmente já está no seu limite máximo de capacidade. O que ocorreu muito, foi muito bem-vindo nos trinários, que acho que é o... Primeiramente, queria te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, desculpe a falha. Então, os trinários, assim, quando vieram as vias calmas, eles começaram a transformar os trinários no que a gente chama de ruas completas. A gente tem lá para o pedestre, tem para o ciclista, tem para o automóvel e tem para o transporte coletivo. Isso é o que a gente devia pensar para a cidade como um todo. Quando você começa a oportunizar para que as pessoas possam escolher se eu vou de a pé, se eu vou de bicicleta, ou mesmo se eu vou de carro, normalmente com vamos dizer assim, com menos privilégio para as pessoas que vão de carro, estacionamento, tem outras dificuldades, a pessoa que vai de carro não precisa de espaço, quem vai de a pé ou de bicicleta tem uma vantagem nesse aspecto. Então, quando você oportuniza esse tipo de modal, você começa a tirar a saturação que está ocorrendo tanto no automóvel quanto nos ônibus. Então, quanto mais a mobilidade ativa entrar nesse processo, menos você sobrecarrega todo o sistema que já está aí no seu limite. Então, outra coisa que você proporciona para a cidade é saúde para ela, porque você vai poluir menos.
o cidadão vai ter mais saúde, vai emitir menos CO2, vai procurar menos o posto de saúde. Então, são benefícios que vão vindo, que é dinheiro. Quanto menos as pessoas procuram o posto de saúde, menos dinheiro você precisa pôr naquilo. Então, é uma questão das pessoas entenderem que a cidade é para todo mundo. Não pode ser pensada pro automóvel ou para a bicicleta única exclusivamente. Tem que atender a todo mundo. Tem gente que precisa do carro. O carro é uma coisa boa, desde que bem usado. Se você usa o carro para tudo, o carro vira um problema nas cidades que a gente está presenciando aí. Detroit foi uma cidade que foi a capital do automóvel, hoje está em total decadência. Então, exemplos no mundo de que o automóvel não foi um bom investimento não faltam. A gente vê Copenhague, que em poucos anos mudou radicalmente essa maneira de se transportar. Mas a população teve que sofrer restrições, e isso que é a parte difícil de você conseguir fazer, restringir algum tipo de... Não diria restringir, mas você dá prioridade para um outro transporte, você tira espaço de alguém. E esse alguém não fica satisfeito, briga, e vai no prefeito, e vai no vereador. Então, essa é a dificuldade das pessoas entenderem que aquele espaço é para todos e que deve ser compartilhado de forma mais equânime, é a grande dificuldade que a gente encontra. Uma questão cultural mais do que de espaço, porque a gente até tem bastante espaço. Mas não em todas as ruas, é verdade. Né? Eu acho que se a gente redistribuir melhor esse espaço, como a Janet Sadikan, que foi a prefeita de Nova York, que revolucionou as questões de mobilidade ativa na cidade, que hoje deu um fôlego para a cidade, ela criou coisas que as pessoas não gostaram. Olha, a velocidade baixa, tem que, em Paris, em Londres, tem que pagar pedágio para você entrar no centro das cidades. Então, são tudo coisas muito desagradáveis para quem está acostumado a pegar o carro e parar de porta a porta. Então, essa mudança cultural toma tempo, você não consegue fazer de uma gestão, em uma única gestão, você tem que ser uma política pública continuada, senão realmente você começa de um jeito, daqui a pouco vem outro prefeito e a gente trabalhou tanto com a mobilidade ativa, e daqui a pouco vem outro prefeito, é asfalto, e 2 quadras de ciclovia, ainda se vangloria de ter feito 2 quadras de ciclovia. A gente precisa ter o cidadão precisa ter essa consciência e cobrar isso, independente de quem seja o prefeito. Tem sempre ter essa noção de que a mobilidade ativa, que o pedestre, que o carro está sofrendo, está gerando problema para a cidade, que a pessoa tem que reduzir. É que nem o açúcar, é que nem o sal, é que nem o álcool, tudo que é demais, sabe, um pouquinho não faz mal, mas o excesso causa danos realmente, às vezes, difícil de reverter. A gente está décadas investindo no automóvel, como é que a gente vai sair disso? Exato. Me parece que a gente é inegável, né, que nós vivemos uma cultura do carro, mas a questão é que o poder público deve dar opções para a população. Né? Em Curitiba, não sei se vocês concordam, mas a população não tem opções que satisfaçam a vida dela. Né? A gente ou está dependente dos ônibus ou dependente dos carros, a não ser também a mobilidade ativa, quando a gente vai com bicicleta e tudo mais. Então, realmente... Eu vejo assim, que a bem da verdade, nós precisamos de um plano nacional, né? E a gente olha hoje para o atual governo e não vê assim, onde que as cidades se encaixam nessa estrutura de ministérios. Porque há que se ter, por exemplo, nos anos 2010, 2012, se falou muito do plano móvel, né? Que é o plano das cidades e tudo mais. Por quê? Ao mesmo tempo que o governo federal dos anos passados também falou do plano móvel, de um plano de mobilidade das cidades, de tantos mil habitantes e frota e tudo mais, também se estabeleceu uma prioridade, por exemplo, de subsídio na aquisição de veículos de massa, como, por exemplo, ônibus, né, transporte coletivo mais usado nas cidades. Mas também se privilegiou e se subsidiou e se reduziu o imposto, por exemplo, no veículo particular. Então, essa explosão de frota, por exemplo, numa cidade como Curitiba, não é porque as pessoas são ricas em Curitiba, né? Não é porque as pessoas também têm dinheiro para a aquisição de veículos, é porque o subsídio, ou melhor, a redução de imposto que veio para esse tipo de modal. Naquele momento, para incentivar, ela já teve. Então, a explosão de frota, como Curitiba, quase 0,8 por habitante, não é à toa, né? Me perdoe te interromper, Luiz, acho que é importante trazer esses dados, né? Curitiba tem 1.900.000 pessoas e uma frota de veículos de 1.418.000 carros. É coisa demais. Isso mesmo. E é o mesmo passo, não se investiu assim em outros modais. Então, por mais que houve um incentivo, digamos, de um plano
para as cidades, ao mesmo passo não se abriu essa possibilidade de investimento nas cidades para a qualidade de vida. Se investiu para que as pessoas tenham veículo, né? E mesmo assim as pessoas vão se beneficiam de uma certa forma de um investimento de bancos públicos e privados para a aquisição de veículos em 60, 80 vezes, né? Então a pessoa se endivida, complica a vida da cidade de uma forma extraordinária, a qualidade de vida da gente efetivamente em deslocamentos é muito ruim, né? As pessoas hoje têm um estudo também de que a caixa torácica é a parte do corpo humano que mais concentra doenças, porque você fica muito tempo em deslocamento e o seu sistema nervoso vai se dotando, onde diversas doenças afloram nessa caixa torácica. Então, discutir mobilidade, discutir qualidade de vida não está dissociado. Ao mesmo tempo que os planos de governos, do governo federal, dos governos estaduais e do governo municipal precisam de consonância, né? Precisa disso. Bicicleta não é mais uma bicicleta, vou dar uma volta na praia usando a bicicleta. É modal de deslocamento. Há que se ter política pública para este modal de infraestrutura e de subsídio também. Passando também, então, para o Danilo começar a responder para a gente, eu gostaria de tratar sobre algumas medidas do governo federal, né? Então, nos últimos meses, o governo federal retirou os radares móveis das estradas e a gente tem dados que comprovam que houve um aumento, né, de números de vítimas fatais nos últimos 7 meses. Então, vocês como defensores de um trânsito humano e seguro, como que vocês veem essas medidas do governo? Luísa, acho que você pode falar melhor nessa legislação com você. Nós assim nos defrontamos com um populismo extraordinário de um presidente que está aí, é o que não vou discutir o gosto de quem votou ou não votou, mas é um presidente que demanda e traz para si demandas de um gosto popular mediano. Então, qual é o cidadão, vamos dizer, que se sente à vontade, chegando na sua casa e tem uma notificação por excesso de velocidade? Aquilo enfurece qualquer um, né? Olhando para este gostar ou não gostar e este ânimo da pessoa que recebe uma notificação, o presidente da República também trouxe para si, talvez por uma experiência própria, também não sei se é o caso dele, da família, de serem muito autuados, muito notificados por excesso de velocidade, não sei se é o caso também, mas o fato é que nós tínhamos 600 pontos em rodovias federais de fiscalização efetiva, política pública, não se tira da cartola, está no Código de Trânsito Brasileiro, é lei, né? E, de fato, esta medida abrupta, digamos assim, unilateral do presidente da República de retirar os radares de fiscalização, está aí. O índice não foi apurado ainda, porque foi uma medida não tão recente, mas os dados são sempre apurados de um ano para o outro, mas efetivamente os índices de morte, violento inclusive, as mortes violentas por conta da velocidade, são e já estão sendo assim, extraordinárias. E a medida, teve agora recentemente também uma medida de um juiz do Distrito Federal, que determinou a volta de 600 pontos de radares. E teve um discurso, ora, temos que licitar a aferição dos equipamentos, obviamente que tem que ter, né, a aferição, mas não se pensou em tudo isso quando se fez essa medida. Então, uma medida que se tira de um gostar ou não gostar próprio, que afere uma população do Brasil inteiro, né? O Brasil é um dos países que mais matam no trânsito por excesso de velocidade, e medidas assim no contrassenso de diversos outros países que estão reduzindo velocidade, tanto em via urbana como em rodovias. Enfim, é assustadora a medida que o governo federal traz em relação a essa questão de redução de velocidade. Essa é uma questão interessante, porque as pessoas falam sempre de falta de educação, né? Respeito ao trânsito, falta de educação. Mas eu sempre pergunto para as pessoas assim, escuta, você sabe que tem radar? Você diminui a velocidade. Você está com o celular no ouvido, quando está dirigindo, você só vai tirar o celular do ouvido, é que você vê um guarda. Ou seja, você sabe que é errado. Sem a fiscalização, a gente não vai para lugar nenhum. Então, as pessoas sabem que está errado, sabem que não devem correr, mas elas só se comportam bonitinho na hora que passa em frente ao posto do guarda, na hora que tem um radar. Existem estudos que mostram que a pessoa freia para o radar, passa a velocidade correta e torna a acelerar logo em seguida. Então, assim, o que realmente a fiscalização é super importante. Não podemos abrir mão de forma alguma, porque, como a Luísa falou, vai sendo autuado, de repente essa pessoa vai perder a carteira, vai para um curso de reciclagem, mas ela vai
evitar o curso de reciclagem, não vai dizer, puxa, estou errado, eu preciso. Essa mudança cultural que nós precisamos criar, as pessoas dizem, não, eu estou errado, puxa, tomei uma multa, vou me comportar melhor, não vou fazer mais, né? Então, não é, esse governo que pôs esse radar para me prejudicar, não, o radar está lá para reduzir velocidade, para que reduzam-se as mortes. Velocidade mata, essa frase é antiquíssima. Todos os estudos mostram que acima de 30 por hora, o impacto, por exemplo, com o pedestre é uma curva exponencial, né? 40, 50 por hora, a 80 por hora a chance de sobrevivência é mínima. Então, por isso que as velocidades, especialmente nos centros, tem que ser baixa, por isso que tem que ter fiscalização. O celular é uma coisa também que tira muita atenção, causa muito problema. Então, as pessoas precisam ter um comportamento um pouquinho mais, assim, pensando no próximo na hora que está dirigindo. As pessoas não pensam muito, para mim tá bom, assim, vamos aí, vamos embora. Mas bem assim, você está com 2 toneladas de metal na mão, se você vai jogar em cima de uma pessoa, você mata. Então, a gente tem que ter esse pouquinho mais de cuidado nessa questão de dizer, é falta de educação. Não é, as pessoas sabem que não devem fazer, mas continuam fazendo. Então, talvez esse seja a maior dificuldade que a gente encontra. Porque a informação já chegou, mas a punição ainda é pouca e ainda querem retirar o que tem, aí fica bem difícil as mortes realmente. Para a gente, então, voltar a falar sobre Curitiba, eu gostaria de fazer uma última perguntinha então, sobre o governo federal, né? Aproveitando que a gente está falando disso. Então, recentemente foi extinto, né, via MP, o DPVAT, que é o seguro por danos pessoais, né, por veículos automotores terrestres, que só este ano arrecadaria cerca de 2 bilhões de reais para o SUS, né? O que vocês acham dessa medida? É mais uma situação assim incrível. A gente sempre diz assim, joga a água da bacia quando nenejou. Então há uma CPI, inclusive, né, de deputados e me parece que é mistas, tem senadores também, discutindo a questão do DPVAT e do destino dele. Então há um murmúrio, há uma desconfiança, há uma possibilidade que exista fraude no DPVAT. Mas é o tipo de seguro existente há mais de 50 anos. O primeiro DPVAT é de 1966 e vem vindo se aprimorando. E nos últimos tempos ele tem muito essa questão social, parte dos seus recursos serem destinados para o SUS atendimento diretamente. Imaginemos, Dudu Moreira, que um pai de família hoje é acometido não vou dizer acidente, mas de uma ocorrência de trânsito, por que a gente não fala acidente? Por N14, né? Mas cometido numa ocorrência de trânsito, este pai vai estou falando do cenário sem o DPVAT, ele vai para um cenário de atendimento público de saúde, ele está lá e fica por um tempo, à saída dele, o médico prescreve que ele precisa tomar tal medicamento, e aquele medicamento é mais eficiente para que em 30 dias ele consiga estar de volta no seu labor para sustentar a família. Mas ele não terá aquele recurso, porque está sem trabalhar, ele não terá aquele recurso, não tem de onde prover aquilo tudo, além do sustento da família, também o medicamento. O DPVAT ele tem essa função de ressarcir danos pessoais, inclusive medicamento. Ele não vai ressarcir dano material da motocicleta que se foi, do veículo que foi abalroado, não é essa a função. Mas, além daquele atendimento do SUS, daquele dinheiro carimbado para esse tipo de atendimento, ainda o DPVAT, ele ressarce danos de que a pessoa precisa de um medicamento específico. Os medicamentos da rede pública nem sempre são os mais indicados para certos tipos de tratamento. E o DPVAT tem essa função social também de ressarcir dano pessoal. Então, é com muita surpresa também que nós tomamos o conhecimento de que o DPVAT foi extinto, né? E que volta a ser discutido, e a partir agora do 1º de janeiro ele não vale mais para o Brasil inteiro, né? E também nos toma de surpresa uma questão política entre o ex-presidente do partido político, que também é da seguradora, que também faz a gestão da seguradora, que é uma coisa mais pessoal, me parece, das pessoas que dirigem essas questões, do que uma questão nacional de atendimento, de atendimento a uma dos fatos mais fortes de mortes no trânsito, que é as ocorrências de trânsito em si. Então, especialmente motoboy, né? O pessoal da motociclista é o que mais sofre, é o que mais ocupa isso e o que mais vai sofrer com a falta disso aí, porque o acidente de moto geralmente ele causa bastante estrago e o tempo de recuperação e a quantidade de é grande, então
É complicado isso aí. Leitos de UTI, por exemplo, parte dos leitos de UTI da rede pública é ocupada por ocorrências em trânsito. Então, pegamos aí qual é a faixa etária, daí apurada, também não se tira da cartola os dados que a gente está tratando aqui. Os dados que estamos tratando aqui é de programas de pessoas sérias. Nós temos o programa Vida no Trânsito, que lá se reúnem diversas pessoas que analisam, por exemplo, onde foi o acidente de trânsito? Foi na Avenida Marechal Floriano com a Avenida Marechal Deodoro aqui em Curitiba, onde mais ocorrem fatos que envolvem óbitos, inclusive, e sequelados. Quando se faz esse estudo, lá nós temos pessoas do ML, temos pessoas da Polícia Civil que analisam o croquis do acidente. Então, este cidadão acometido de uma ocorrência de trânsito, ele pode ficar sem labor 40 dias. E isso vai para onde? Além do sistema previdenciário, né? O sistema público de saúde. E se ele não tiver nenhuma cobertura já disso, o que vai acontecer? Demandas judiciais. O juizado especial vai ser novamente demandado porque a pessoa não vai ter onde buscar aquele ressarcimento pessoal e ele vai naquilo tido como causador do dano. Né? Então, de fato, é um estrago muito grande. Sendo privado, o sistema público de saúde vai sofrer, a pessoa cometida de uma injustiça no trânsito será vítima e não terá onde buscar sua indenização. Vamos voltar a falar de Curitiba agora? Então vamos lá, a gente sabe que a construção do metrô, né, entra a eleição, sai a eleição, ela está sempre presente no imaginário, mas nunca sai do papel de fato. Né? O Luiz e Danilo, com o ponto de vista de quem já participou da administração municipal, quais são os verdadeiros empecilhos que travam a construção e implementação de um metrô curitibano? Por favor. Eu acho que, primeiramente, assim, Dudu, essa cultura de que Curitiba é a cidade do sistema do transporte coletivo, das estações tubo, do biarticulado, do ligeirinho. Primeira coisa, voltando a dizer, nós precisamos sair da novela de época. Nós precisamos de um modal que efetivamente transporte a massa barato, justo, melhor dizendo, né? E de qualidade. Nós sabemos que não se contempla mais hoje esse sistema. Então, nós trouxemos durante a gestão do Gustavo, muito concretamente, com projetos, né? Deixamos os projetos até prontos, aprovados na Caixa Econômica, de fato, um valor exorbitante, ou melhor dizendo, adequado àquilo que seria a implantação do metrô à época, e foram tantos contratempos políticos e técnicos que a gestão acabou, e Tribunal de Contas, Governo Federal, a contrapartida do município, diversas situações foram caminhando para que o metrô não fosse implantado. Mas, assim, para além das questões técnicas, as questões políticas. O deputado Gustavo Fruit, quando então prefeito, trouxe muito claro para a população o porquê que aquele momento era o momento de se iniciar um projeto de implantação do metrô em Curitiba, e tivemos, à época, o apoio do governo federal. Mas volto a dizer assim, os gostares, os saberes, os quereres das pessoas, de uma certa forma, nos trouxe alguns sabores. E questões muito técnicas demonstram que a forma como o nosso metrô teria sido contemplado, o projeto trazido pela gestão do prefeito Gustavo Fruit, era, de fato, o ideal para aquele momento. E, infelizmente, não foi possível. E eu acredito aí que em próximas demandas, se efetivamente algum outro candidato queira, Gustavo tem dito que tem vontade de voltar a ser prefeito de Curitiba, quem sabe lá a população, o meio político e os técnicos também compreenderam que já não é mais possível tratar de transporte, de deslocamento de massa, que não transporte, que todas as cidades, as cidades do porto de Curitiba têm. Voltando a dizer, nós temos Curitiba é a capital mais motorizada do Brasil. Um contrassenso com a falácia de que o transporte coletivo de Curitiba é o melhor do Brasil. Ora, se nós temos o melhor transporte coletivo de Curitiba, não deveríamos ter a maior frota de veículo particular. O que está errado nessa conta? O que não encontra? Né? Aí. Danilo, nós precisamos de um metrô, né? Olha, eu acho que o metrô ajuda bastante. Eu sempre tive a oportunidade de viajar. O metrô, para mim, é muito bom. Eu gosto muito. Apesar da minha restrição, como única restrição que eu tenho com o metrô, é que você vai por baixo da terra e você acaba não vendo um pouco da cidade. Não em todos os casos tem metrô de superfície. Mas eu acho que é um transporte fantástico, eu acho que ele tem boa capacidade, silencioso,
geralmente elétrico, não tem poluição, então é um troço muito bom. Tem um problema de você implantar isso na cidade, que você rasga a cidade de fora a fora, ou você vai por baixo. Então, tem um tempo de transtorno na cidade, mas depois o benefício fica para sempre. Eu acho que o metrô é fantástico. Mas no começo a gente conversou aqui sobre multimodalidade. Eu acho que o metrô, junto com outros modais, é que vai completar aquela última milha que eles chamam, a micromobilidade. Então, você tem que, sabe, alimentar o metrô com isso e, sabe, conseguir escoar, vamos dizer assim, porque é muita gente que tem que ir e vir, esse movimento pendular é muita gente. Me permita, se não complementar, mas nós temos que tratar hoje do sistema integrado de mobilidade. Aqui eu estou falando da tão falada integração do transporte coletivo que na nossa gestão até foi muito mal compreendida. Até talvez um dia, Dudu, já fica aqui a sugestão de você trazer o deputado federal Gustavo Fruit para falar dessas questões, que ele é um especialista nisso, tem estudado muito isso também. Por que da integração, da não integração do transporte coletivo metropolitano? Mas o que eu falo aqui é do sistema integrado no sentido de que a intermodalidade esteja próxima. Por mais que tenhamos, Danilo, um transporte coletivo de massa, como seja o metrô, a intermodalidade é fundamental, né? Hoje nós não podemos mais fugir da questão tecnológica, para alguns penosa, para outros não, da questão dos aplicativos, né? Então, está muito em voga hoje, as pessoas desembarcam do seu transporte coletivo, do seu no determinado terminal, 4, 5 quadros, está chovendo, é perigoso, não quer se deslocar, ela usa do sistema de aplicativo, que também não é o ideal, fica aqui uma ressalva, mas as pessoas com a questão social que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas fazem desta atividade do aplicativo um bico para sobrevivência e estão sobrevivendo. Então, assim, se há a possibilidade de um pequeno deslocamento ser feito num dia de chuva, por questão de segurança ser feito aquela intermodalidade da bicicleta, do transporte de passageiros, ou seja, o sistema de aplicativo, como está aí no mundo inteiro, intermodalidade deve ser discutido. Então, isso que o Danilo fala é muito interessante. É porque o metrô é uma linha. Ele vai conseguir atender bastante gente nessa linha, mas algumas pessoas vão estar um pouco, né, nas periferias dessa linha, não vai conseguir passar pela cidade inteira. E essa alimentação ela é muito importante também, porque senão você tem um transporte de massa, mas você não consegue fazer as pessoas chegarem nele. Então, o pensamento tem que ser sempre do todo. Você nunca pode, vamos botar um metrô que vai resolver. Talvez não. Você vai ter que fazer toda uma rede de metrô para que, como as cidades, por exemplo, Barcelona tem uma rede de metrô que é fantástica. Você vai para onde você quiser. E você sobe a escadinha, é muito fácil de usar, é muito barato, mais ou menos. Essa questão do custo também, em lugar nenhum do mundo o transporte coletivo é pago única e exclusivamente pelo usuário, geralmente tem subsídio, porque o custo é mais alto do que a passagem, mas é tudo política pública, tudo para que você realmente faça a cidade funcionar, e isso gera outros benefícios que, né, acaba equalizando as coisas. Mas o metrô hoje, massa, o transporte que mais tem capacidade. Danilo, me permita cidade. novamente esse bate-papo com o Dudu. Por exemplo, as coisas não estão prontas e acabadas nunca. O nosso modelo hoje de Curitiba, em que pese ser um orgulho para Curitiba e para os curitibanos, por exemplo, onde está a estação Tubo? Ela está ao meio de vias marginais, no meio das canaletas, aonde transita veículos pesados. Como é que o cidadão chega até o Tubo? Uma ilha. Altos índices de acidentes, até de muitos óbitos, se dá em torno das estações Tubo. Então não é um modelo pronto e acabado, e as pessoas que inventaram isso nos anos 70, 80, precisam rediscutir isso. O Né? Gustavo muito sempre fala, a cidade mudou de escala, as coisas estão de outra dimensão. Isso. Sim. Então, assim, como é que você atravessa? Vamos imaginar assim, não imaginar que é um fato concreto, 7 de setembro, próxima Câmara Municipal, shopping, Universidade Tecnológica do Paraná, ali um miolo assim, extraordinariamente muito movimentado, muito Fluxo o tempo todo, veículo pesado, via calma, nós já fizemos, implementamos ali, vamos falar disso, né? Mas enfim, como é que você dimensiona o momento do cidadão atravessar ali, se não tiver uma sinalização adequada, como é que o cidadão chega até a estação Tubo para tomar o seu veículo de transporte? Então, são polígonos da cidade extremamente
complicados, perigosos, inclusive. Então, rediscutir o transporte coletivo, tido como ideal em Curitiba, é essencial. E a gente está caminhando para o fim já, infelizmente, mas eu não posso deixar de perguntar sobre duas coisas, né? Eu queria falar de Aracalma também, né? A percepção que vocês têm disso, mas como cicloativista e vendo todos os dias o crescente número de ciclistas na cidade que usam a bicicleta não só como meio de lazer, mas principalmente como seu meio de transporte, eu gostaria de saber, Danilo, Luísa também, se vocês acompanharam o lançamento deste último plano cicloviário da atual administração e o que pode ser dito a respeito desse plano e se esse plano ele vem de fato para, né, resolver os problemas da estrutura de ciclovias em Curitiba. Como a gente estava conversando agora há pouco, a questão das ruas completas, calçada. A calçada tem praticamente todas as ruas. Rua que tem pavimento e tal, né? Mas em tese deveria ter calçada em todas as ruas, deveria ter um espaço para cada um se locomover com segurança. Porque as pessoas sempre falam, eu tenho medo, não vou desligar porque eu tenho medo. Que falta uma ciclovia. O plano cicloviário para mim não vai atender, não vai resolver. Ele não está pensado como um todo, como a gente está defendendo aqui. As coisas têm que ser pensadas e dizer, olha, existe pesquisa, que existe esses fluxos aqui, tem muita gente indo por aqui, não tem está errado, nós temos que dar um caminho melhor. Então, a coisa tem que ser pensada com muitos dados. Acho que é legal uma ciclovia aqui. Foi feita uma ciclovia lá que liga 2 quadras que ligam um campo ao outro. Ótimo, beleza. Mas por que não liga a outros campos também? Então, porque é um público realmente potencial usuário da bicicleta, pessoal que é universitário, jovem, tem disposição, tem pouco. Danilo, mas é que eu cheguei a ver também o plano cicloviário e me parece que, a ausência de metas orçamentárias claras. Não tem onde vem o dinheiro. Exatamente. E também parece que não é visto a bicicleta como um meio de transporte. Ela é colocada como lazer. Grandes trechos da cidade não são contemplados. Exatamente. Ainda existe a visão de que a bicicleta é um brinquedo. Ela é um brinquedo para uma criança que está ali até 12 anos, ela não deve usar mesmo muito na rua. Depois disso já é um transporte. A gente vê, Copenhague é uma cidade que tem mais de 50% dos deslocamentos feitos por bicicleta. Neva, chove, tem vento, tem tudo contra. Então, mas lá é difícil também. Mas houve essa mudança cultural e as pessoas passaram a entender a bicicleta como um benefício para ela, para a cidade, para o vizinho, para todo mundo. Então, cada um abriu mão um pouquinho da sua conforto, da sua parcela, do meu direito, vamos dizer assim, de ir e vir. Tudo bem, você pode ir de carro, mas podia ter um pouquinho de altruísmo e dizer, não, hoje eu vou de bicicleta, 2 vezes por semana eu vou de bicicleta, eu vou fazer a minha parte. Então, a bicicleta tem que ser vista mais de melhor forma. Outra coisa que não acontecia na gestão do Gustavo Fruito, existia muito mais respeito. Quando você tem uma política pública dizendo, olha, a bicicleta hoje é um transporte, é um modal, vamos respeitar, vamos fazer campanha. Eu não tinha essas finas educativas que a gente recebe na rua. Eu só passa de propósito. Fina educativa, você sai daqui que você não é bem-vindo, sabe? Exato. Mas é o contrário, o cara tem por obrigação, por lei, passar 1,5 metro de distância. Então, é uma distorção, sabe? A pessoa está ali evitando de ser mais um carro, não está poluindo, está tentando fazer sua parte e vem um cara e tira uma fila. Quer dizer, é um total despropósito. Muita gente se desincentiva por causa disso. Então, mais do que a própria rede cicloviária, vamos dizer assim, é esse respeito. Porque uma vez que você tendo respeito, você tem direito à via. Está no artigo 58, você pode circular pela via. Desde que, né, no mesmo sentido dela, no bordo da pista, aquela coisa toda. Mas os carros têm a obrigação de te dar passagem. Está lá, código do artigo 29. O Código de Trânsito é repleto de artigos que protegem o pedestre, o ciclista, que o motorista desconhece. Então, esse aumento do respeito transformaria todas as ruas em ciclovias, de certa forma. Eu vejo assim, Dudu, aquilo que a gente não tem muita compreensão, você precisa sentar à mesa com quem tem compreensão. Né? Então, quando você constrói uma política pública, uma intenção de um plano cicloviário, você tem que falar com quem? Com quem sabe, com quem anda, com quem utiliza. A mim parece, até onde eu sei, de que esse plano apresentado pela Prefeitura recentemente, primeiro que não tem assim uma data, um prazo, nem rubrica orçamentária, mas principalmente não teve essa conversa com quem pratica, para quem utiliza a rede cicloviária de Curitiba. Eu tenho muito orgulho aqui de dizer, e me honro muito e agradeço muito ao prefeito Gustavo Fruito de ter me deixado ser secretária de Trânsito de Curitiba e ter feito um bom trabalho, como nós fizemos em conjunto,
Mas eu não tenho a menor dificuldade de dizer assim, que tudo que nós fizemos em termos de plano cicloviário, construções que fizemos, foi sentando com os ciclistas, capitaneados pelo Danilo. Uma vez por mês nós sentávamos e cansamos de fazer vistoria em loco com os ciclistas. Aqui não está bom, esta rampa não está adequada, este não tem a metragem, a dimensão necessária, sabe? Nós fomos construindo tudo isso. Não foi à toa que nós implantamos áreas calmas, a própria via calma, as vias calmas, a área calma, construindo com a população. Eu, por exemplo, uso ciclismo no dia a dia, mas ando barbaramente na cidade, adoro caminhar, ando demais, olho muito. Então, para mim, o meu olhar para a calçada é fundamental para a minha qualidade de vida. Sim. Então, eu consigo sentar com qualquer pessoa da administração hoje e dizer quais são os pontos críticos de calçada em Curitiba, porque faço isso com o dia a dia. Ah, mas a sua formação na área de engenharia, da arquitetura, não, mas eu posso colaborar. Claro. Talvez os ciclistas com os quais eu sentei durante muito tempo, durante a gestão do Estado, talvez não tivessem esse olhar técnico da simetria que o arquiteto tem ou que o engenheiro tem, mas nos ajudaram com os fatos sociais do dia a dia. E eu acho que faltou isso nesse novo plano cicloviário apresentado aí. Eu acho que realmente as bicicletas elas são muito importantes, a gente tem que valorizar muito, porque não só no momento de crise, como a gente vive no Brasil, né, onde você despende muito menos custos e até também você tem aí um deslocamento mais facilitado pelas cidades. Mas, aproveitando a oportunidade, o privilégio que eu estou tendo aqui de estar junto com duas pessoas que fizeram parte, né, da administração municipal, vocês se ajudaram a implantar as áreas e as vias calmas, né? Foi na administração do Gustavo. Queria saber qual que é a avaliação que vocês fazem anos depois dessa implementação. Eu que quero compartilhar com quem está nos vendo e com o Dudu aqui que nos convidou gentilmente, que o Danilo passava madrugadas sinalizando as vias calmas. E me telefonava. De madrugada mesmo. Mandava mensagem, né? Por quê? Porque a sinalização tinha que ter um certo período de ser feita, nós tínhamos um tempo para entregar, e paralelamente a essa construção de infraestrutura das vias calmas, nós tínhamos que fazer uma conversa com a população para dizer o que era aquilo, né? Então, foi muito gratificante, e eu acho que o Danilo aqui se você puxar lá o DNA das vias calmas, da área calma, estava muito lá no Danilo Erec, muitas, no bom sentido, confusões, né, Danilo, feitas, um bom diálogo estabelecido, nossa, foi bem combate. Mas assim, passado esse tempo que você diz, eu acho assim, por exemplo, o termo compartilhamento e vias calmas, né, Curitiba foi a cidade da América Latina que primeiramente trouxe esse conceito de compartilhar. Reduz a velocidade porque a gente pode compartilhar isso ao mesmo tempo, é o espaço público. Qual é o problema do veículo saber que ele é... Não, o espaço é de todos nós, é do ciclista, é do pedestre. Então, o conceito trazido pela Via Calma é efetivamente que o espaço é coletivo, reduz a velocidade. Não quer reduzir a velocidade? Vai para o Visconde de Guarapuava, que o limite de velocidade é 60 por hora. Né? Está do lado, né? Então, eu lembro, logo que nós lançamos ali, que acalmou a poeira, que as pessoas não tinham compreensão muito bem do que era a sociedade como um todo, eu lembro que um grande grupo que lançou estúdios na 7 de setembro, anunciou aquilo no seu portfólio, nos seus anúncios para venda, a primeira via calma está passando em frente ao empreendimento. Então, isso comercialmente foi bom para eles, Sim. porque em outros lugares já se praticava. Então, eu vejo, Dudu, para encerrar aqui essa questão, que foi muito válido. A implementação da área calma, por exemplo, é um polígono de 140 quarteirões, e nós não tiramos da cartola, novamente dizendo, nós tínhamos tido 2 anos antes da implementação, 34 óbitos, com a dobradinha velocidade e álcool. Então, para a gente assim, é gratificante dizer, até onde eu tenho conhecimento, não tivemos nenhum óbito mais. E as colisões que aconteceram entre os modais foram de baixo impacto e não houve óbito. Então, veja, eu sempre digo, entre 7h30 da manhã e 9 da manhã, no polígono da área calma, é como se a cidade de Londrina desembarcasse ali. Entende? Toda a população de Londrina. São 600 mil pessoas circulando ali. São 21 linhas e terminais de ônibus. Temos um teatro, temos o colégio estadual, temos shopping centers,
diversos aparatos públicos. Então, eu vejo assim, a cidade ganhou, tanto é verdade que qualquer movimento que hoje a administração atual tente fazer em relação a isso, é 2 pés para trás, porque reduzimos mortes, é uma política pública de qualidade, efetiva, que não deixa assim Curitiba longe de nenhuma outra cidade europeia, porque reduziu velocidade, áreas calmas, vias calmas, é um sucesso. E não é um sucesso assim que a gente queira dizer, olha, a nossa gestão implementou. É porque famílias deixaram de receber no final da tarde um filho que saiu de casa e não voltou, a notícia, de um pai trabalhador, de um ciclista que estava trabalhando, tirando o romantismo da mobilidade, do deslocamento com a bicicleta. É um deslocamento, muitas vezes hoje, que a pessoa precisa fazer por conta de não ter e não poder ter o dinheiro do transporte coletivo. Diga-se que Curitiba tem hoje uma das passagens do transporte coletivo mais caras do Brasil, e isso também influencia para que as pessoas utilizem outros tipos de modais, e esta política pública de redução de velocidade, respeitando a ciclomobilidade, foi fundamental para que isso acontecesse. Entendi. Então você, como tem um DNA, né, aí com as áreas Sim. calmas, comenta um Pai, pouquinho sobre. A Luísa lembrou bem dessas madrugadas que a gente passou lá fazendo, mas valeu muito a pena, com muito orgulho. A gente olha para trás, isso é muito gostoso de ver que a gente participou do negócio que realmente as pessoas começaram, eu também quero a via calma aqui. Então, isso aconteceu em Nova York, também as pessoas começaram a reduzir velocidade nos comércios, nas ruas. O comércio, por exemplo, na Times Square, o comércio aumentou às vezes 50% quando tirou os carros. Então as pessoas têm uma equivocada visão de que o automóvel é o que faz o consumo. Não, quem faz o consumo é o pedestre que passa na loja de vitrine e entra. Então esse negócio da área calma, eu acho que a área calma eu vim para ver pela área calma hoje para cá. Sim. Fantástico. Não levei nenhuma fechada, então é beleza. Então não volta, não tem mais volta. É a mesma coisa que a gente chegar assim e dizer assim, olha, nós vamos abrir o calçadão da 15 para passar carro hoje. Vai ser uma gritaria. Mas quando fecharam, foi uma gritaria. Sim. Então, isso que eu estava falando no começo. Essas políticas públicas não vão conseguir agradar a todos. Mas com o tempo, elas vão se provar eficientes, as pessoas vão entender que aquilo não... Aquele prefeito que eu não gostava, filha da mãe, ele tinha razão. O troço realmente funcionou, fez bem. Então, a gente tem que ter essa visão de longo prazo, olhar a cidade sempre 20, 30 anos para frente. A cidade hoje ela é fruto das decisões que nós tomamos no passado. Então a gente tem que tomar decisões a partir de agora diferentes para que daqui a alguns anos a gente colhe esses frutos. Então não é um estalar de Deus, não tem mágica. A área calma foi um fantástico, diminuiu as mortes. Foi uma coisa assim relativamente simples. Diz, olha, a partir de agora, daqui para lá você anda devagar. Não tem tanto radar assim, não tem nada. E uma outra coisa que é importante na velocidade é que as pessoas acham, não, agora eu estou gastando mais tempo. Mentira. Porque quando você tem uma velocidade constante e uma onda verde de semáforo, você economiza tempo, economiza combustível, você reduz o nível de ruído. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Só que a pessoa tem aquele individualismo Uma velocidade mais baixa, um ritmo mais ritmo intenso. constante. Então você não sabe. Aí eu vou 60 por hora, mas você para em todo semáforo. A tua média é às vezes menos do que 30. Então, sabe, esse raciocínio é meio equivocado nas pessoas, que a velocidade que é o que faz. Ela vai costurando, daí pum, para no semáforo, daí você vem devagarzinho e para atrás do carro. Daí você vai no semáforo e para atrás do carro. Então, é um equívoco você pensar que 50 por hora no centro da cidade, 60 por hora seria melhor. Não é. E o centro é o centro, a cidade é radial, as pessoas todas vão para o centro. Muita gente usava o centro para atravessar a cidade. Foi criado um anel viário, então usem um anel viário, foi justamente para tirar desse centro, para que o centro seja mais peatonal, que as pessoas possam mais curtir um pouco. Cidade ser mais das pessoas, cidade né? das pessoas, cidades para pessoas. E isso é o mote de toda a gestão do Gustavo Fruit, que com o pulso firme da Luísa, implementou, apanhamos muito, a gente tentando fazer um bem para a cidade do cidadão, a gente apanha. Mas tudo bem, porque a gente tem convicção de que aquilo no futuro vai trazer o resultado que a gente deseja. E está aí, o resultado está aí. Tanto que a gestão atual não tentou tirar lá um pedaço, tirou um pedacinho da Via Calma, lá da Praça do Japão, foi mal griteiro, os ciclistas se reuniram, incomodaram, foram na frente da casa do Greca, chamar mais bicicletário, menos binário. Ele se incomodou com aquilo, então parou, a área calma se manteve. A única, assim, o que me dói um pouco é as calçadas verdes. Aquilo foi triste terem arrancado fora, que não interferia absolutamente nada para o trânsito, mas para o pedestre era uma vantagem.
Você pergunta para os comércios em volta, putz, perdemos. O comércio perdeu. Então, no momento que ele está precisando de reativar a economia, você tirar pedestre. Me permita até para encerrar aqui o Dudu que quer passar por uma questão. São vontades políticas, né? Eu fico pensando assim, nós tivemos um prefeito democrático, aberto, que continua a mesma pessoa. E há, assim, as vontades políticas da minha Curitiba. Não a Curitiba do povo de Curitiba, né? Então, essas minhas vontades não podem prevalecer aquilo que você tem para dizer na tua formação, né? Nós temos hoje uma grande possibilidade de instituir os conselhos para pedestres em cada regionais, para que as pessoas possam nos apontar e possam dizer, olha, este cruzamento está muito difícil para o pedestre. Então, ela não é minha Curitiba, né? Ela é do servidor público que constitui, que trabalha, que faz manutenção, ela é do cidadão que contribui, ela é daquele que mantém os serviços públicos com o recolhimento do seu imposto. Então, respeitar a possibilidade de uma construção de ciclomobilidade, por exemplo, com a ajuda do ciclista, é respeitar a Curitiba de todo mundo. Exatamente, né? Tem que entender que o poder municipal ele tem que ouvir as pessoas que fazem parte da cidade. O governo só para um grupo, o resto da cidade toda. Exatamente. Gente, quero agradecer demais, Luísa, muito obrigado pela tua participação, foi um prazer, tenho certeza que os seguidores do Biarticulando, Danilo, muito obrigado, tenho certeza que todo mundo gostou muito aí, né? Tomara que tenha gostado. É isso aí. Um beijo aí para todo mundo e olha, Biarticulando, que a gente vai chegar lá com esse cara incrível aí que é o Dudu, o Pesado que está aí, o Fábio, o Consul, o Feltrin, construindo essa discussão, é que a gente tem pessoas como o Dudu Moreira, o próprio Danilo, e um grupo aí que quer fazer uma Curitiba para todo mundo, um estado para todo mundo, uma cidade mais justa e igualitária. Um grande abraço. Já que falaram aí então do Fábio, também tem o Alexandre, tem o Leonardo, tem a Madu, tem o Thiago, tem o Marcos. Beijo, galera. Para todo mundo, turma muito boa. Muito obrigado a você que gostou da entrevista. Acompanhe nossas redes sociais, né? Sigam nossos canais no YouTube, se inscreva no canal e para ativar as notificações, clica no sininho. Muito obrigado.